É, meu amigo. Maldito homem que confia no homem. Sejam todos muito bem-vindos, você corintiano, você que não é corintiano, ao canal do Sofredor Corintiano, um canal onde um mero corintiano dá a sua opinião aqui na internet. Meu nome é Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Só que esses dois assuntos eles meio que englobam o mesmo assunto, né? Quais que são os assuntos? O assunto, primeiramente, o assunto sumariamente, né, se eu falar do assunto geral assim, é o Augusto Melo. Aí eu já falei que eu não vou pegar pesado, não vou falar que ele é incompetente, não vou falar... Enquanto a gente não tiver pelo menos um mínimo ali de governabilidade dele, né? Acabou de chegar, faz 20 dias e tudo mais. Mas até algumas coisas que a gente deve falar sobre o que tá acontecendo, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre o tal do Craque Neto, que voltou aí aos donos da bola e já voltou falando merda, já voltou falando que parece ser mentira. Antes de falar qualquer coisa, eu queria perguntar qual foi o intuito daquela fala do Neto. Qual foi o objetivo? Foi pra tumultuar? Foi pra falar, olha, voltei, estou de volta aos donos da bola? Como se ninguém soubesse que ele ia voltar? E pra você que não tá sabendo o que tá acontecendo, o Neto tava de férias e aí ele voltou pros donos da bola. Também fiquei indignado ao saber que as pessoas que me seguem, eles assistem essa bosta, né? Porque o Neto já perdeu a credibilidade há um tempo, né? Mas vamos ver, vamos dar uma reagida ao que o Neto falou e vamos comentar em cima do que ele falou, né? É o seguinte, ó, o que fizeram pro Lucas Veríssimo e também pro Pitombeira não tá certo não, eu peço desculpa pros dois. Porque eu não sou homem de ficar falando dos outros e botar os caras não dá não, velho. Ó, primeiro, dia 28, Rubão e Augusto Melo. Dia 28 chegou o contrato do Benfica pra vocês aí. Vocês não assinaram. Primeiro, dia 28 era o seu amigo que tava na presidência. Continuando. Não assinaram. Num jantar que teve aí do Corinthians aí, ô Rubão, você falou uma coisa pro Lucas Veríssimo que ele não gostou. E mais. Tá, digamos que isso é verdade. Aí o cara resolve dar uma punhalada nas costas? Falar, ao invés de chegar no cara e conversar como dois adultos que deveriam ser, ele resolve dar uma punhalada nas costas do Corinthians? Faz sentido isso que você tá prestando atenção no que você tá falando, Neto? Faz sentido o que você tá falando? O Lucas Veríssimo não recebeu um centavo do tempo que ele tá no Corinthians. No tempo que ele tá no Corinthians, Neto, quem era o presidente? Fala pra mim, Neto, quem era o presidente? Quem era o presidente, Neto, enquanto o Lucas Veríssimo tava no Corinthians, Neto? Fala pra mim. Ele não tá no Corinthians há 6 meses? Faz 20 dias que o Augusto tomou posse. Quem era o presidente, Neto? Isso aí você omitiu, né? Porque é seu amigo. É um cara que você falou que ama. Que fez um mal desgraçado pro Corinthians. Mesmo assim, você tá lá. Você tá culpando a atual gestão das merdas da gestão anterior. Cara, isso é baixo. Eu não sei qual é a sua fonte. Provavelmente deve ser o do Ilho. O do Ilho deve ter falado esse tipo de coisa pra você. Mas isso é muito baixo. Meu irmão, feio. Isso é feio de se fazer. Feio. Vamos lá. Um centavo. E o Lucas Veríssimo quis sim renovar o contrato, irmão. Então por que ele não renovou? O que impediu ele? O contrato tá na mesa dele para ele assinar, tá? O contrato estava redigido e pronto. Pelo menos é o que o Corinthians falou. Agora você tá falando que é o presidente do Corinthians que tem que assinar. Não é, cara. Você tem problema? É o presidente do Corinthians que vai assinar o contrato como jogador? Não, é o jogador que assina o contrato. Oxi. Agora, vocês não renovaram. Vocês não assinaram o contrato que estava lá. Vocês sabem de tudo isso. E outra coisa, tudo isso que eu tô falando, eu tenho prova. Porque tem um WhatsApp da onde que tá a conversa. Então por que você não mostrou essas provas? É fácil falar um negócio, inventar e falar que tem prova. É a mesma coisa do jornalista que fala que tem a fonte. Mas não, tem a confidencialidade da fonte. Porra, fala, mostra as provas, caralho. Agora, se a prova for uma conversa de WhatsApp, você me desculpa, você tem mais é que tomar no seu cu. Sinceramente. Agora, não, eu tenho a prova... Agora vai ver é uma conversa de WhatsApp dele com o do Ilho. Ou dele com o próprio Veríssimo. Ah, irmão, se isso for uma conversa de WhatsApp,
Você desculpa, isso não é prova, né? Isso não é prova de porra nenhuma. Prova é documento. Valeu? É igual a Leila falou, mostra o documento. Não falou que o documento tava lá? Você não vai mostrar, não tem como você mostrar. Você não sabe, você não sabe o que você tá falando. Vamos lá. Pera um pouquinho. Então você, torcedor corintiano, você também não pode ser desleal com o Lucas Veríssimo. Bom, pera um pouquinho. Ai, tadinho. É um coitado. Não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Ele saiu pelas portas do fundo do Santos, saiu agora pelas portas do fundo do Corinthians. A gente não pode ser desleal com ele? Vai se fuder. Ele que vai catar coquinho na puta que pariu. Irmão, tô preocupado com o Corinthians. Ele era zagueiro titular. Resolveu dar uma pedalada nas costas do Corinthians. Ele não é um santo não, irmão. Ah, ele queria renovar. Por que ele não saiu a público, então? Por que ele não usou as redes sociais dele, que tem muito seguidor, muito torcedor corintiano, e falou, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Não gostei de tal coisa. Não! Ele não falou nada até agora. Quem falou foi o Corinthians. No dia que aconteceu, o Corinthians soltou uma nota. O contrato estava pronto para ser assinado e ele não assinou. Sabe quem falou isso também? Fabrício Romano. Que vamos combinar, né? Sobre transferência, esse tipo de coisa, ele tem muito mais credibilidade que você, Neto. Vamos combinar isso aí, né? Acho que até você concorda com isso. Vamos lá. Como é que o cara não recebe um salário, irmão? Desde quando chegou? O cara foi conversar com vocês aí. Chegou o contrato do Benfica pro dia 28. E vocês não acreditaram que tinha proposta. E como vocês não acreditaram que tinha proposta do Benfica, vocês ficaram enrolando o menino. Ah, então foi o Corinthians que enrolou ele. Foi o Corinthians que enrolou ele. Então, o que aconteceu foi o contrário do que o Corinthians falou. Então, aí você tá chamando o Augusto Melo de mentiroso, né? Que mais pro final do vídeo eu também vou chamar. Mas não sobre isso. O Corinthians soltou em nota oficial, e eu li a nota oficial aqui pra vocês, falando que quem não assinou foi o Veríssimo e o empresário dele. Falando que o contrato tava pronto e que era só assinar, que aí o Corinthians ia começar a fazer as transferências pro Benfica. Essa sua história não tem pé nem cabeça, Neto. Não tem pé nem cabeça. Que por sinal ele tá errado. Você tá errado, você deveria falar isso, não eu, trouxa aqui. Mas eu tô falando porque eu faço parte de futebol. Eu tenho que fazer. Eu sei do que você faz parte. Você ficou 3 anos fazendo parte de um negócio, né? Ficou 3 anos pagando pau pra uma pessoa. Eu sei muito bem do que você faz parte. Fazer comentário, a gente tem que ter as pessoas que dão informação. E aí eu quero pedir desculpa pro Lucas Veríssimo e pro Tombeiras, que eu disse no apito final ontem. Quem é você pra pedir desculpa? Quem é você? É o Corinthians pra pedir desculpa? A não ser que você tenha, eu não vi, mas a não ser que você tenha falado alguma coisa. Pelo jeito foi isso que você disse, né? Ah, pelo que eu falei no apito, beleza. Mas tu não pode falar com a gente desse jeito. Valeu? Porque eu disse que a informação da Marília Ruiz de ontem é que o Augusto e o Rubão disse pra Marília Ruiz que o Pitombeiras não faz bem negócio. Mas pera um pouco, quanto que vocês devem pro Pitombeiras? Cu não tem a ver com calças. Ah, deve pro Pitombeira. Então vai continuar fazendo negócio? Vai se fuder, paga ele, acabou. Olha a quantidade de cagada que esse maluco tá fazendo. O que ele fez com o Roger Guedes não se faz, irmão. Não se faz. Tirar o cara do Corinthians pra ir pro Catar no meio de uma semifinal contra um rival? Pô, não dava pra esperar um pouquinho? Ah, ô Neto, ó. Já começamos bem o ano, hein? Bom, basicamente foi esse, né, o corte, né? Aí eu imagino que agora a gente tem 3 cenários, né? Quanto a esse tipo de coisa. Só um adendo, eu tô gravando isso aqui na manhã de terça-feira, tá? Então eu não sei o que o Neto falou. Provavelmente quando eu estiver editando ou quando eu estiver soltando o vídeo já vai ter falado alguma coisa ou não. Mas eu imagino que ele vai ter 3 opções. 1, fala nada e segue o jogo. 2, mostra as provas que ele falou que tem. Mostra. Falar que tem prova não adianta porra nenhuma. Falar, eu tenho prova. E cadê? Ou 3, se retrata e pede desculpa. Porque é isso que você tem que fazer. Porque claramente isso aqui é uma mentira. Minha impressão. Valeu? Agora a segunda parte eu queria falar um pouco mais sobre o Augusto Melo, né? Vamos chegar naquela parte onde a gente começa a cobrar o tal presidente do Corinthians, né? Porque eu vou falar exatamente o porquê estou fazendo isso. Gente, não é porque eu sou anti-Augusto Melo, não. Tá? Muito pelo contrário. Se tem uma pessoa que xingou a renovação e transparência desde que eu abri o canal, fui eu, certo? Exceto aquele pequeno período em que eu estava deslumbrado com as contratações que o Duílio fez, tá? Mas me arrependi amargamente por causa disso. Vou questionar tudo o que o Augusto Melo for fazer, porque eu quero o bem do Corinthians, tá? E exatamente por causa disso,
que a gente não pode simplesmente chegar e fechar os olhos, porque é nas cagadas e no Corinthians indo pra bosta que a renovação e transparência vai voltar grande daqui a 3 anos. Eles vão voltar como salvadores da pátria se esse mandato não for bem feito, né? Então vamos lá. Saiu hoje uma notícia, né, de que o Corinthians vai ter que arcar com a rescisão contratual da Pixbet para poder fechar com a VideBet. E por que isso é grave? Porque o próprio Augusto falou que quem ia arcar era a empresa que estava chegando. E, cara, isso não só é um absurdo, como é um amadorismo gigantesco. Vamos dar uma olhada na notícia aqui e a gente vê o que a gente pode tirar disso. Corinthians terá de arcar com multa milionária para antigo patrocinador. Timão ainda não depositou para a Pixbet valor relacionado ao rompimento com a empresa. Caberá ao Corinthians o pagamento da multa pela rescisão de contrato com a Pixbet, que deixou de patrocinar o clube após o acordo com o Timão com a VideBet. Ao anunciar o novo acordo de patrocínio Master, há 2 semanas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a nova parceira seria responsável pelo pagamento da indenização. A assessoria do dirigente afirma que ele se confundiu. Existe uma multa que era de 30 milhões da Pixbet, que cumpriu 1 ano, e tem uma multa hoje de 20 milhões que ela vai arcar. Fora esse patrocínio de 260 milhões, ela arca com a multa, disse Augusto Melo em 7 de janeiro. Além dos 10 milhões mensais ao longo de 3 anos, a VideBet concordou em pagar 10 milhões de luvas, bônus pela assinatura do contrato, ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube. O rompimento com a Pixbet ocorreu porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento das apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão. Embora o clube tenha estreado no Campeonato Paulista com a VideBet no espaço do patrocínio Master da camisa, ainda não foi paga a indenização à Pixbet. O departamento jurídico alvinegro vai avaliar com a empresa se as obrigações de ambos os lados foram cumpridas e tentará negociar uma melhor forma de pagamento. Então, irmão, fica complicado esse negócio, né, de o presidente se confundiu. Irmão, não tem confusão não, velho. Uma confusão de 20 milhões é muita coisa, cara. É um reforço novo aí que podia estar chegando para ajudar a gente. Que você vai ter que arcar agora, né? Agora, como você vai resolver esse imbróglio, eu não sei. E como que tá esse impasse, eu também não sei. Essa é a primeira notícia que saiu, eu vou esperar para poder apurar mais notícias daqui para frente. Agora vamos comentar aqui as principais promessas de campanha do Augusto, coisas que ele prometeu muito durante meses até ele ganhar a eleição. Ó, um executivo de futebol, um grande patrocínio, um time que vai competir nas cabeças do futebol brasileiro. Agora, sobre o patrocínio, beleza, fechou. Vamos esperar para ver se eles vão realmente pagar todos esses milhões que eles estão prometendo aí durante 3 anos. Agora, cadê o executivo de futebol? Não é brincadeira não, Augusto. O Rubão não tem condição de ficar lá. Basicamente, se você não fechar com um executivo de futebol, o Rubão virou o seu Roberto de Andrade. O time tá ruim, precisa de reforço. O nosso maior atacante é o Romero, pelo amor de Deus. No pós-jogo eu falei que o Romero merece todos os aplausos por ter feito o que ele fez, né? Recebeu as críticas, soube que ele estava ruim, baixou a cabeça, treinou e tá voltando muito bem. Agora, ele não pode ser o nosso melhor atacante. A gente não pode ter como nosso melhor atacante um cara esforçado. A gente precisa de gente lá que chega e resolve. O senhor prometeu 11 reforços, 11 pessoas que chegariam para jogar ou para competir por espaço. Até agora não chegou nem perto disso e, além disso, os jogadores que ali estão não vão dar conta no recado no longo prazo. O Corinthians fez uma janela até agora muito ruinzinha. E para você ter uma noção, o Inter fez uma ótima janela. Manteve um time que era bem preparado, bom, né, do ano passado, e contratou outros reforços para fortalecer. Coisa diferente do que o Corinthians fez. O Corinthians se desfez de muitos dos seus jogadores que precisavam encerrar o ciclo mesmo, mas se desfez muito de jogadores e não trouxe jogadores à altura. A gente espera que essa promessa venha a ser cumprida. Porque até agora você ficou indo atrás de sonho impossível, que era o Gabigol, por exemplo, que queria um empréstimo do cara e tudo aí mais. O Mateuzinho, que chegou, tá treinando com os caras, não assinou contrato. Cara, se ele der errado, não pode acontecer. Você tirou o cara lá do Rio de Janeiro pra vir pra cá pra treinar, pra não assinar com ele. Você falou em várias entrevistas que tinham reforços que estavam certos, teve gente que ouviu que tava certo com outro clube e ouviu o Corinthians e não vai mais, vai vir pra cá, até agora nada. Eu não tô falando que tem que ser tudo imediato, mas quanto mais o tempo passa, mais essas promessas começam a ficar vazias. E aí tu vai ganhar o apelido de charlatão, porque é isso que você vai estar se provando a ser.
E sinceramente, se for pra ir em programa de TV a cada 2, 3 dias pra ficar fazendo promessa e não cumprir, para de fazer promessa, caralho. Bom, basicamente é isso. Não tem mais muito o que fazer, né? Só esperar o tempo acontecer. Ele vive pedindo paciência, 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 mas aí na hora de fazer os negócios, tá sempre aí na mídia, parece que tá deslumbrado. E vive fazendo promessa pra gente que o time vai ser forte, que não sei o que. Até agora só chegou 3, 4 reforços. E alguns dos que chegaram nem puderam estrear. Ou seja, tá tendo muita coisa ruim aí. Esse executivo de futebol precisa chegar logo. A gente precisa de um cara competente lá e que quando o jogador desembarcar em São Paulo já esteja fechado. Parar com esse negócio de, eu vou confiar na palavra de tal pessoa. Foda-se a palavra de tal pessoa, no futebol isso não existe. Ou o contrato tá assinado ou não tem negócio. O Mateuzinho não devia estar treinando no CT se não tivesse com o contrato assinado. No mais, é isso mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!